Ali no livro de Jonas, no seu capítulo 1, no versículo 2, assim diz a palavra do Senhor: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pai querido, nós te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Eu peço a ti a tua graça, Pai, para ministrar a tua santa e preciosa palavra. Que eu reconheça a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Pai querido, não permita que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo venha falar, Senhor, a tua igreja, Pai. Fala conosco, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai. Bendito seja o Senhor. Fica à vontade, amada igreja. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre instruções certas, direção errada. E Deus, Ele sempre nos instrui. Deus, Ele sempre está falando aos nossos corações. Deus, Ele sempre está usando os seus instrumentos e trazendo a direção e as instruções ao seu povo. Só que nós precisamos muitas vezes compreender que nem sempre as determinações do Senhor, nem sempre as instruções que o Senhor nos dá, nem sempre as ordenanças do Senhor nos dá, nem sempre os caminhos que Ele nos mostra, isso vai agradar ao seu coração. Porque muitas das vezes o Senhor, Ele vai te instruir por caminhos, por direções, ao qual você não vai concordar. Muitas das vezes o Senhor vai instruir você a realizar algo e você vai olhar no horizontal e não vai entender, e muitas vezes vai se abater e entristecer. Portanto, nem todas as instruções que nós recebemos do Mestre é aquela que agrada o coração. E quando você observa a Sagrada das Escrituras, você observa o texto. Esse foi muito claro o que acontecera com Jonas. Jonas foi instruído pelo Senhor. Deus falara com ele o que era para ser realizado através da vida dele. E Deus assim fala a Jonas o que era para que ele fizesse. E qual foi a instrução? Jonas vai para Nínive. E a palavra diz que ele não queria ir. E o que nós observamos? O que ele fez quando veio a instrução? A instrução não agradou o seu coração diante da visão dele. E muitas das vezes recebemos as instruções do Senhor, nós recebemos com a nossa visão, não com a visão do Senhor. Por isso que nós podemos cometer o mesmo erro que Jonas fez. Deus o instruiu, ele ouviu a instrução de Deus,
e ele tomou outra direção. E isso é perigoso. E a palavra do Senhor diz que Jonas, ao ouvir essa instrução, ele se levanta, ele se posiciona, não para seguir aquilo que o Senhor o determinou, mas sim para escapar daquela realidade que Deus tinha colocado para ele. Mas o importante é que o Senhor queria usar Jonas. Então nós já precisamos compreender que quando Deus ele quer, ele tem uma determinada tarefa para você, é para você. Não adianta você querer fugir. Porque quando nós fugimos das instruções do Senhor, dura realidade se torna. E a pergunta é: será que é possível? Será que seria possível fugir da presença do Senhor? É impossível. Ninguém foge da presença de Deus. Por que ninguém foge da presença dele? Porque o olhar dele está sobre tudo. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que não adianta querermos nos esquivar das tarefas difíceis que o Senhor coloca. Muitas das vezes, quando a tarefa é para galgar boas posições, ser visto, a disposição é animadora. Mas quando a tarefa para ir em um lugar onde ninguém quer ir, falar o que ninguém quer ouvir, fica mais difícil. Mas Deus ele está em todo o lugar. Portanto, aonde Ele nos determina, aonde Ele nos instrui a realizar algo, eu preciso ter entendimento que lá o Senhor está. O salmista ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então não há como fugir da presença do Senhor. Não há como nós escaparmos da presença do Senhor, porque seria uma tentativa inútil, como foi a tentativa de Jonas fugir da presença do Senhor. Foi inútil essa tentativa dele. Por que foi inútil? Porque Deus ele é o quê? Onipresente, ou seja, está em todo lugar. E por que é inútil fugir da presença de Deus? Porque Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Portanto, e muitas vezes nós também tentamos fazer isso, pegar outra direção. Quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes na jornada que tu vai, pegamos a direção errada. O Senhor nos dá uma direção e nós queremos ir para outra. Mas a instrução ela é certa, aquilo que vem de Deus é fato, é certo, é real, não tem erro. Agora a maneira com que nós interpretamos aquilo que Deus está dizendo é que veio o perigo. Muitas vezes acabamos andando
são muito complicadas, porque pegamos a direção errada. E Deus tinha uma direção para Jonas. Deus tem uma direção para você. Deus tem uma direção para você. Deus tem uma direção para você. Você crê nisso? Deus, Ele tem a direção. Sempre que estamos dispostos a ouvir Deus, amados, a nos dar a direção correta e precisas para nossas vidas, nem sempre isso vai agradar a sua carne, o teu eu, a tua vontade. Porque por vezes nós ficamos com medo de assumir certas posições. Muitas vezes ficamos com medo além de nos posicionarmos. Pensamos em nós mesmos. Ficamos presos naquele ciclo. Mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Que dirão, que vão pensar, vão lá em mim. E se Deus muda o castigo daquele povo, como é que vão pensar? Você não tem que pensar o que as pessoas vão pensar de você. Você só tem que ouvir a Deus e obedecer. E muitas das vezes nós pegamos a direção errada porque nós nos preocupamos com as pessoas. O que vão pensar, o que vão achar, o que vão dizer. Então você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem, mas sim se preocupar com o que Deus diz de você. Que o que importa é você ouvir a voz do Senhor, porque é ela que conduz você nos caminhos de excelência. Mas as instruções que nós recebemos são exatas. Mas quando nós tomamos a direção errada, as nossas atitudes erradas, então nós sofremos as consequências de tomar a direção errada. Jonas, se você observa todo o texto, ele foi para o outro lado. Ele procurou o outro lado da situação. Assim como nós, muitas vezes procuramos. E o interessante é que quando você toma a direção contrária, você pode observar que no princípio parece que tudo dá certo. Tomei a decisão certa, porque está tudo dando certo. Mas é um mero engano. Se você observa Jonas, o que ele faz? Ele conseguiu o navio, não conseguiu, ele pagou uma passagem, pagou. Deitou tranquilamente lá no porão. Está tudo dando certo. E agora a viagem, amados, ali a viagem, ela começa. Está dando tudo certo. O balanço ali do barco, o mover das águas ali, era agradável. O que Jonas fez? Ele pega no sono.
É aí que está o perigo. É aí que fica perigoso. Porque quando nós estamos fora da direção de Deus, preste bem atenção, Satanás, ele leva a pessoa a experimentar algo por algum tempo, aquela sensação de paz, que é isso mesmo, é dessa maneira, viu como é que você está certo? Ele te leva a experimentar uma sensação de que está indo tudo bem. Por que Satanás ele faz isso? Te dá aquela sensação de perceber que está tudo indo bem, para que você não perceba as ciladas que ele está armando para você. O inimigo ele é astuto. O sono espiritual, amados, de qual muitos estão dormindo, está arriscando muitas vezes perder a sua salvação por desobediência. Mas essa sensação, quando você observa, de repente as coisas mudam. Toma aquele choque. Estava indo tão bem. Disse bem, estava indo bem, porque aquela sensação que o inimigo proporcionou acabou. Porque uma coisa é o Espírito de Deus dar aquela paz, dar aquela segurança, é diferente. As coisas mudam. E a tranquilidade de Jonas começa a ruir. Quando ele estava lá no alto mar, o que sobreveio sobre aquele barco? Uma tempestade. Agora observe, amados, que a instrução foi para um homem, para Jonas. Ao ele pegar a direção errada, agora ele está comprometendo muitas pessoas, ao qual não quer nada a ver com a instrução que ele recebeu. E preste bem atenção, amados, as tempestades sempre alcançam aqueles que estão fora do propósito do Senhor. Vai alcançar. E não foi diferente ali com Jonas, não é diferente com nós. Porque no meio da tempestade não temos para onde correr, irmãos. Nós nos molhamos. E muitas vezes no meio dessa tempestade pode ficar enfermo. Muitas das vezes a tempestade vem terra. E nós ficamos sujos de lama. Mas tudo por quê? Porque eu não prestei atenção naquilo que Deus quer de mim. Eu não prestei atenção naquilo que Deus quer fazer através da minha vida. É como aquelas pessoas, eu quero ir fazer missões. Como fala, então vai lá.
meio daqueles feiticeiros lá na árvore. Acabou aquele ânimo. Vim pregar no culto, na igreja, aqui. Mas a tarefa não é fácil para quem sabe. E a tempestade da vida, amados, ela tem muitos nomes. Em relação ao conjugal, é uma tempestade. Questões financeiras é outra tempestade. Vícios, dúvidas, medo, emoções quebradas são tempestades. E quando nós estamos com as nossas emoções quebradas, nós temos muitas dificuldades para ouvir, estar atento à voz do Senhor. Porque muitas das vezes entra o meu querer no lugar do querer do Senhor. É aí que muitas das vezes nós fracassamos. É quando a minha vontade está sobre a vontade do Senhor. E quando a minha vontade é muito forte, eu começo a achar que a minha vontade é a vontade do Senhor, quando não é a vontade do Senhor. Porque o meu coração almeja isso. Mas o Senhor lhe deu a instrução. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Quem sabe você está passando aí por uma tempestade. A tempestade da insegurança, do medo, da dúvida, dos questionamentos, da insegurança, seja ela qual for. E o texto diz que o navio ele estava para se quebrar. Veja bem que a intensidade da tempestade ela foi aumentando. Na medida com que vamos teimando com Deus, a tempestade vai aumentando. E muitas vezes não compreendemos. Ora, mas Deus, o porquê de tudo isso? Para de teimar. Para de lutar com Deus. Obedeça. Entenda o que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. Porque não adianta o quanto nós lutamos. Parece que tudo vai se arrebentar, nada dá certo. Tudo que você faz parece que nenhuma tentativa dá resultado. Tentamos sair de uma situação e entramos em outra, muito mais difícil. Às vezes você tenta mudar alguma coisa, mas a insatisfação continua. Muitas vezes fazemos de tudo para agradar aos outros. Mas nada parece que está bom. Quando você recebe a instrução do Senhor, é obedecer ou obedecer. Porque as consequências da sua volta, ela pode ser terrível. Nessas horas, amigos, só querem se salvar.
E na maioria das vezes que eles não te dão de amigos, na hora da tempestade eles só querem se salvar e te abandonam. A hora que a coisa aperta, os amigos querem lançar você no mar para salvar a pele dele. Por isso que temos que selecionar as amizades. Saber as pessoas que querem o seu bem, não quer sugar você, não quer torcer para que dê errado as coisas para você. Porque tem muitas amizades, amados, só amigo quando você está bem, quando você está suprindo o estado, e assim, né? Quanto menos espera, você precisa deles, eles somem. Mas os verdadeiros amigos, eles vão nadar junto com você. Ele vai chorar junto com você. E vai exortar você quando você errar. Então tem muitas pessoas que quando um amigo chega e fala as verdades, ele fica revoltado e fica com raiva do amigo. E vai perder para o lado daquele que só sabe elogiar. Direção errada. Aquele que está chamando a tua atenção é porque ele quer o seu bem. Porque ele viu o problema. Está dizendo, olha, você está fazendo isso e isso. Do meu ponto de vista está errado. Você vai ter problemas aqui. E muitas vezes vai contra o desejo do seu coração. Aí se você não entender, muitas vezes eles estão usando aquela pessoa para instruir você. Você vai pegar outra direção. Vai pegar a direção que agrada o seu coração. Então temos que estar dentro dessas coisas. Mas o futuro de quem corre na presença do Senhor é escuridão. Porque a palavra do Senhor diz que Jonas foi parar na escuridão, nas entranhas de um grande peixe, por 3 dias e 3 noites. É escuro a vida de quem sai do propósito de Deus. E lá ele ficou nesse período. E muitas vezes, no momento da vida que nós nos parece que estamos nessa escuridão. Isso não é nada agradável. As entranhas lá falam de decomposição. Lá no ventre, lá não onde decompõe todas as coisas. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos aí nos decompondo. Estragamos a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque a decisão que ele tomou de entrar naquele barco está prejudicando muitas famílias. E muitas vezes a nossa decisão, se ela não tiver a direção correta, nós podemos fazer muitas pessoas sofrer por causa das nossas decisões. É por isso que toda decisão que fazemos, nós precisamos ter convicção, plena certeza
mais tarde as consequências não sejam dolorosas. Mas tem saída? Há uma saída? Há. E o próprio Jonas mostra qual é a saída. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O Senhor responde quando nós nos inclinamos e reconhecemos quando nós falhamos. Quando nós reconhecemos que estamos no caminho errado, nós clamamos ao Senhor, ao Deus vivo. Ele, na sua misericórdia, Ele nos faz sair daquela situação que estamos ali e nos leva de novo para a direção correta. A questão é, muitas vezes, tem pessoas que ela precisa entrar lá no abismo para entender as coisas. Estamos no último mês do ano, momento de nós refletirmos qual caminho eu tenho andado, qual direção eu estou decidindo para a minha vida, qual conduta estou tomando. Essa direção está agradando a Deus? Então nós precisamos examinar-nos. Logo viramos o ano. Nós precisamos a cada vez ser mais maduros, amadurecermos mais, sermos mais sábios no ouvir e no agir. Temos que tomar muito cuidado com o desejo do coração. Nós estamos falando isso às vezes. Porque da mesma maneira que o coração ele pode ser sábio, ele pode ser imprudente. É o momento de nós nos prostrar diante do Senhor e entender, Senhor, eu estou desorientado. Me orienta, Senhor. Senhor, já não sei mais o que eu faço. Porque quando você começa a ouvir muitas opiniões, muitas coisas, você perde a direção. Então nós temos que saber quem ouvir. Porque muitas vezes, quando a instrução não agrada o meu coração, eu busco opiniões de um, de outro, e isso vai ofuscando mais ainda. Então tome cuidado em pedir opiniões para todo mundo a respeito das suas escolhas, dos caminhos, da direção que você vai tomar. Saiba, seja prudente em buscar a orientação correta.
disse, nem sempre a orientação vai te agradar. Mas precisamos ser sábios. Senhor, dá a direção, Senhor. Eu no momento não consigo discernir as coisas. Minha alma está perturbada. Estou cansado. Desanimado. Busca o Senhor. Porque Ele é poderoso para renovar as forças e redirecionar o seu caminho. Amém? Nós possamos refletir. Eu fui instruído. Agora, qual direção eu vou tomar? Qual caminho que eu vou tomar? A questão é o que você quer para a sua vida. O que você quer para a sua vida? Qual é a maneira que você quer viver? Você já parou para pensar nisso? Amém? Vamos orar a Deus. A presença do Senhor. Que nós possamos estar atentos. Fale mais com Deus. Não tome direção se tiver com dúvida no coração.